Era madrugada quando o inferno começou. Na superfície do Atlântico Norte, aço e fogo cruzavam o horizonte, iluminando as ondas negras com o brilho da destruição. O contratorpedeiro HMS Windshire cortava as águas frias junto à frota aliada, escoltando navios de suprimentos sob ordens rígidas de não quebrar a formação. Qualquer erro poderia abrir uma brecha mortal para o inimigo. Entre os homens a bordo, havia um oficial recém-promovido, possuidor de coragem rara, mesmo para padrões de guerra. Elliot Turner, 21 anos, filho de marinheiro e neto de pescador. Estava ali porque acreditava de maneira feroz que o dever de proteger os outros vinha acima da própria sobrevivência. Turner não dormia há 36 horas e havia sinais disso embaixo dos olhos fundos. O rádio não parava, alternando ordens em código e um silêncio metálico que dizia mais sobre o perigo do que qualquer alerta. Os relatórios de reconhecimento eram claros. Submarinos alemães haviam escapado do bloqueio e estavam em posição para atacar o comboio principal antes do amanhecer, mas os cruzadores aliados ainda desconheciam a real localização de todos os navios inimigos. Turner, responsável pelas transmissões estratégicas, sentia o peso da responsabilidade em cada mensagem cifrada que decifrava. Ali, um erro significava morte, não só para ele, mas para centenas. O comandante insistia que o correto seria manter rádio silêncio absoluto, ordem que evitava que os sinais aliados fossem triangulados pelo inimigo. Mas foi ele, Turner, quem interceptou um sussurro na frequência errada, um código de aviso quase apagado de um navio isolado ao sul, informando que torpedeiros alemães haviam rompido a cortina de escolta e planejavam uma emboscada fulminante ao núcleo do comboio. Quem soubesse daquele dado poderia mudar o curso de toda a batalha. O dilema era cruel. Romper o rádio silêncio para alertar toda a frota significava entregar sua posição exata à artilharia inimiga, atraindo destruição quase certa sobre o Windshire. Manter a ordem e esquecer o aviso era condenar uma centena de navios e milhares de vidas a um ataque surpresa. Turner ficou paralisado por segundos, pensando na mãe viúva que sustentava a família costurando fardas em Liverpool e nos irmãos mais novos, esperando cartas que talvez nunca chegassem caso ele falhasse. O capitão aguardava uma posição final. O primeiro imediato implorava para que cumprissem as regras. Turner, porém, sabia que era naquele instante que os oficiais viravam lenda, ou pesadelo. Com o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo convés inteiro, ele se dirigiu ao compartimento do transmissor, trancou a porta e cruzou olhares com dois operadores mais jovens. Se não avisarmos, morremos todos. Se avisarmos, pelo menos temos chance de lutar, disse, voz embargada pela tensão, mas firme. Decidiu enviar uma mensagem aberta à frota, curta, codificada, avisando do avanço inimigo e do risco imediato. Sabia que, ao apertar o botão, selaria o destino não só do seu navio, mas provavelmente o próprio. O pulso eletromagnético denunciaria sua posição nas profundezas do oceano gelado. Em menos de 5 minutos, a radiotransmissão se espalhou pelo éter e, junto com ela, veio a resposta mais temida. Um silvo seco antecedeu a explosão. O Windshire estremeceu com o impacto violento de um torpedo, lançado com precisão milimétrica por um U-boat, que rondava a formação, apenas aguardando uma quebra de disciplina. Fragmentos de metal rasgaram o casco, corredores encheram-se de fumaça e óleo fervente. Turner foi jogado ao chão, sentiu o estampido no peito como se fosse o último suspiro, mas ainda encontrava, sabe-se lá como, força para voltar ao rádio, tentando garantir que o alerta alcançasse todos, mesmo quando as chamas já devoravam o painel de transmissão. No convés, a tripulação lutava para conter incêndios, afastar escombros e manter o navio flutuando pelo tempo que restasse. Diante do caos, Turner tomou uma decisão desesperada.
Voluntariou-se para permanecer na sala de rádio, sustentando manualmente o sinal de alerta em meio ao fogo, mesmo quando ficou claro que a linha de fuga estava bloqueada e não haveria resgate possível para os que ficassem ali. Não era vaidade, nem impulso de autossacrifício vazio. Era uma convicção descomunal de que cada segundo extra de transmissão salvaria navios inteiros, amigos, pais de família, jovens como ele espalhados pelo mar. As mensagens do Windshire replicaram-se de forma frenética entre os rangidos do aço e as explosões. Para ter certeza de que a frota aliada captaria a extensão do perigo, Turner alterou as frequências de transmissão, mesmo com o calor já tornando difícil respirar. Ouvia ao longe os gritos no convés, o zunido dos projéteis cortando o ar e pressentia, em cada impacto próximo, que o próprio fim estava prestes a chegar. Ainda assim, resistia como o último farol. A coragem transformada em insistência teimosa, a decisão já feita de não sair dali. Os minutos viraram séculos. O capitão tentou ordenar retirada geral, mas Turner recusou. Pediu que salvassem os mais jovens, que levassem os dados de sua última mensagem para o comando aliado. Alguns colegas hesitaram antes de abandonar a sala de rádio, chorando não só pela tragédia iminente, mas pelo respeito que agora sentiam por aquele jovem oficial, parado entre as chamas, dedos queimados, insistindo nos botões, voz rouca repetindo códigos, até perder a consciência, talvez até o último suspiro. Foi só então, quando a transmissão ficou muda e o mar começou a engolir os últimos destroços do Windshire, que em dezenas de rádios ao longo da frota, os comandantes aliados receberam o sinal de alerta. A tempo. Os comboios prevenidos alteraram rota, evitaram a emboscada. Dias depois, a história do jovem oficial que escolheu morrer para salvar milhares corria entre os corredores de todos os navios. No leste do mar, as ondas guardaram seu segredo, mas nenhum marinheiro esqueceu o preço de cada decisão tomada quando não havia outra escolha além da coragem. O rugido dos motores do Windshire quase não era ouvido sob o coro das explosões que cortavam a madrugada. O rádio, rachado pelo calor e pelo impacto, virava um cabo de guerra entre a vida e a morte. A cada ruído na frequência, Elliot Turner ouvia, por trás das vozes cifradas, o apelo dos navios irmãos, esperando por uma chance de sobrevivência. Lá fora, o céu era uma ferida aberta. Granadas cintilavam como estrelas artificialmente cruéis. E o mar começava a engolir os destroços do que, minutos atrás, ainda era um comboio orgulhoso. Turner havia perdido a noção do tempo. Seu uniforme, encharcado de suor e fumaça, já não distinguia cor. O contato em sua mão era apenas a dor, queimava do cotovelo até a ponta dos dedos, mas ele continuava sem hesitar, alternando sequências de código Morse e mudando manualmente as frequências na esperança desesperada de escapar dos interferidores alemães. A cada instante, suas memórias voltavam. Flashes da infância no estaleiro de sua cidade natal, das histórias do pai sobre o código de Irmãos do Mar, do sorriso da irmã lendo uma carta de volta para casa. Essas imagens eram âncora e tempestade, davam forças, mas também cobravam um preço. Ao redor da sala de rádio, bombas varriam compartimentos inteiros. O navio já adernava perigosamente. Os portos estavam fechados de vez, e o capitão, em pânico, ordenou evacuação do convés. Turner soube, naquele segundo, que aquela perda de contato não era um simples dano militar. Era o desamparo total de todas as frotas aliadas restantes. Se nenhuma mensagem saísse do Windshire, o golpe seguinte varreria não um navio, mas cartas, famílias, cidades inteiras, arrancando do mapa um pedaço de esperança. É nesse extremo que vem a escolha impossível. Você pode sair com os outros e tentar sobreviver, mas se abandonar agora, perde tudo o que acreditou até aqui. Ou fica e tenta ganhar segundos que podem salvar milhares.
Turner viu nos rostos dos tripulantes jovens a resposta que nenhum manual ensina. Lágrimas correndo, mãos trêmulas no casco, despedidas que nem sempre cabem em palavras. Ele gesticulou rápido, ordenando aos 2 operadores para saltarem pela escotilha de emergência. Levem a mensagem para o comando. Levem, por favor, não deixem que isso morra aqui. Um dos rapazes, nem 20 anos completos, engasgou de desespero. E você, Elliot? Turner sorriu e mentiu. Disseram que preciso cuidar do rádio até o fim. A porta se fechou entre eles. Ficou só o barulho do fogo, as labaredas cortando a rotina do navio e o rádio teimosamente aceso, replicando o último alerta em toda a frequência disponível. Do lado de fora, o battlecruiser aliado HMS Valência recebia um fragmento do código, só compreendido graças à persistência irracional de Turner. A frota, agora esclarecida do perigo, desmobilizou a formação e traçou rota de fuga. Vidas salvas por segundos de coragem. Dentro da sala estreita, o teto desabava em lascas. Turner, tossindo entre fumaça e sangue, continuou alternando transmissões. Cada suspiro ardia, cada fio de cabelo chamuscado era uma contagem regressiva até o fim. Mas o dever não era uma opção, e sim uma resposta. Ali, a decisão estava selada. Morreria junto ao rádio se necessário, pois embora o mundo não soubesse seu nome, o sacrifício teria voz em cada marinheiro salvo. O som do casco partindo explodiu dentro dos tímpanos. As últimas frases ditas em código viraram eco nos rádios aliados. Turner se refugia nas memórias. Vê a irmã correndo à beira-mar. A mãe escrevendo uma última carta. Finalmente fecha os olhos, com as mãos pousadas sobre o transmissor. Não por desistência, mas por ter cumprido o que prometera para si mesmo e para todos. Jamais abandonar os irmãos do mar. A aurora trouxe silêncio e destroços. Nos dias seguintes, homens resgatados contaram a história do oficial que ficou, que decidiu morrer para que os outros vivessem. A Marinha Aliada jamais esqueceu quem foi Elliot Turner, ainda que seu uniforme nunca tenha voltado ao convés. Sobre os escombros do Windshire, uma certeza permaneceu. No mar, coragem é escolher pelo outro, mesmo quando ninguém está olhando. Quando a alvorada finalmente rasgou aquela noite interminável, os mares estavam marcados por uma calma estranha. Sobre a lâmina fria da água, espalhavam-se destroços do Windshire. Chapas de aço retorcidas, faixas de uniforme, fragmentos de sonhos interrompidos. Perto dali, botes apinhados de sobreviventes remavam com dificuldade, os olhos arregalados de medo e choque, muitos sem sequer saber se haviam vencido ou apenas adiado o fim. No rádio principal do HMS Valência, a mensagem de Turner ainda pulsava como um lamento. Alterem rota imediatamente, emboscada a sul. Windshire comprometido. O capitão da Valência, ao decifrar a proveniência daquele último aviso, percebeu com dolorosa clareza quem havia pagado o preço. Um silêncio pesado tomou a ponte de comando. Por instantes, ninguém teve coragem para anunciar oficialmente a perda do Windshire. Enquanto as horas corriam, ficou claro o impacto daquela transmissão. 3 cargueiros, 2 petroleiros e um navio-hospital conseguiram manobrar para fora do campo minado por U-Boots, salvando mais de 2.000 militares e civis. A tripulação logo entendeu. Todos naquele comboio deviam a própria vida ao jovem que ficou para trás, para garantir que a esperança viajasse mais longe. Em Liverpool, a notícia chegou dias depois, envolta em papel oficial e no pesar do comando da Marinha Real. A mãe de Turner, ao saber do destino do filho, não gritou nem se desfez. Recolheu-se a um quarto, segurando apenas a última carta recebida. Não tenha medo, mãe. O mar é difícil, mas acredito que tenho algo a cumprir por aqui. Cuide dos meninos. Prometo não ser tolo. E ali ficou, desempenhando seu próprio ritual silencioso de orgulho e saudade.
No convés do Valência, um dos operadores de rádio, o mesmo rapaz que Turner ordenou a fugir, organizou um pequeno memorial pelas vítimas do Windshire. Pendurou na amurada uma fita azul manchada de óleo, gesto simples, mas carregado de significado para todos que passaram por ali. As palavras logo se espalharam entre marinheiros e oficiais. Ele ficou até o fim, porque sabia que todo segundo era vida para alguém. À medida que a notícia se espalhava por rádios, cartas e cochichos nos camarotes de outros navios, um sentimento incomum de reverência pairava sobre toda a frota. Aqueles que sobreviveram à emboscada passaram a usar no bolso interno do uniforme um pequeno pedaço de tecido azul, promessa muda de que, enquanto o mar levasse homens valentes, nenhum deles seria esquecido. Com o tempo, a história de Turner se tornou símbolo de coragem para muitos que embarcavam pela primeira vez rumo ao desconhecido do Atlântico. Era sempre contada com as mesmas perguntas. O que eu faria no lugar dele? Teria coragem de ficar quando todos partem? Em campos de treinamento, instrutores usavam essa história para lembrar os recrutas. A guerra não é vencida apenas com força, mas com sacrifícios silenciosos e decisões impossíveis diante do impossível. O tempo avança, a tecnologia muda, as rotas se transformam, mas nas noites mais densas, sob tempestade, ainda ecoa no rádio dos navios, seja real ou lenda, um último sussurro. Se você tiver que escolher, escolha pelo outro. É assim que se vence o medo do mar. E assim, entre ondas e memórias, o nome de Elliot Turner nunca voltou como medalha ou estátua, mas como ideia viva, pulsando em cada marinheiro que entende que coragem, muitas vezes, é apenas o jeito de não deixar ninguém para trás. Meses se passaram desde aquela noite que virou lenda nos rádios dos navios aliados. A memória do Windshire não era apenas marcada pelo ferro retorcido e pelo clarão das explosões, mas sim pelo silêncio obstinado de quem ficou. Cada sobrevivente daquele comboio carregava agora duas cicatrizes: a do susto que atravessou o Atlântico Norte e a da ausência de um jovem oficial cujo nome ganhava ecos em todos os portos onde um marinheiro de uniforme azul pisava. Os relatos se multiplicaram em cartas, depoimentos e conversas abafadas entre camas estreitas e corrediças. Alguns oficiais juravam que, mesmo com as últimas transmissões do Windshire sumindo no chiado, sentiram na voz do rádio a coragem de alguém que sabia que jamais veria o nascer do dia, mas ainda assim escolheu lutar segundo após segundo, só para comprar tempo para pessoas que nunca conheceria. Com o tempo, o comando aliado recebeu detalhes da noite fatídica. Ficou comprovado. Não fosse o alerta, não apenas embarcações isoladas seriam perdidas, toda a linha de suprimentos seria destruída em poucas horas, virando o rumo da guerra. Salvaram-se 2.000. Evitou-se um desastre, e cada comandante sabia: a diferença entre a vida e a morte, entre vitória e esquecimento, tinha nome, idade e rosto. Elliot Turner, o oficial que achava que, se todos salvariam um ao outro, ninguém seria deixado para trás. A mãe de Turner manteve a promessa do filho viva, costurou uma pequena faixa azul e a deixou pendurada na janela, onde todos podiam ver. Nunca respondeu cartas de pêsames. Dizia a quem perguntasse que orgulho não cabe em papéis ou medalhas, mas sim em histórias contadas à mesa, onde irmãos de sangue ou de mar compartilham o peso do mundo. E assim, a memória cresceu. Marinheiros de Liverpool a Gibraltar, de Nova York a Halifax, passaram a baixar a cabeça em silêncio ao avistar uma fita azul nos mastros dos navios. Símbolo de que, até nos momentos mais sombrios, havia alguém disposto a lutar até o fim, mesmo quando ninguém estava olhando. Muitos anos depois, em uma cerimônia discreta no porto,
Antigos companheiros e jovens aprendizes se reuniram para sussurrar versos, acender velas e lembrar. Quem escolheu ficar para segurar o rádio já não precisava de estátua, busto ou medalha. Era lembrado porque mudou o destino de uma guerra com o sacrifício de uma vida. Ainda hoje, sempre que um comboio parte sob o risco do desconhecido, um sussurro corre pelos compartimentos. Seja forte, seja como Turner. Não deixe ninguém para trás. Porque acima de todos os títulos, insígnias, ordens e glórias, há uma regra silenciosa que define o verdadeiro herói do mar. A coragem de decidir pelo outro, mesmo quando o custo é a própria vida. Se você se emocionou com essa história, não deixe esse legado se perder. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que valorize coragem de verdade e inscreva-se para mais episódios das Crônicas dos Sete Mares. Aqui cada história é tributo àqueles que ousaram ser lembrados, não pelo que ganharam, mas pelo que escolheram sacrificar. E se você quer mais uma dose de heroísmo e emoção real, já clica no próximo vídeo recomendado na tela. Porque o mar não escolhe heróis. Nós apenas contamos as histórias deles.